você aí de casa, bom dia pra gente. Hoje, eu sempre falei do tempo, né, quando eu cheguei aqui. Tava nublado essa semana e hoje uma EIPP garantiu o sol. Sabe por quê? O sol sextou. O sol sextou, ele quis aparecer na sexta-feira, sextou com satisfação plena em Deus, como diria John Piper. Eu tô a mil hoje, tô pilhada. Então, espero que você aí de casa já se anime. Se você acordou meio angustiado, ai, nossa, mais um dia. Olha, aqui não é lugar de tristeza. Mãe EPP tá alto astral hoje e nós vamos falar de um tema maravilhoso, um tema muito bom, com uma pessoa mega especial. E para você que já está se perguntando qual que é o tema de hoje, Letícia, por favor, pare de enrolar. Eu te digo porque eu sou legal, hoje eu estou animada, como eu já disse, e o tema é vocação. Você já parou para pensar em qual é a sua vocação? Bom, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que o vocacionado é aquele que tem a alegria de fazer o que faz. Por isso, ele tem o melhor desempenho naquilo que ele está fazendo. Os seus dotes são demonstrados por ele e reconhecidos pelos outros. Muitas vezes essa descoberta é feita através da leitura de biografias, à luz de homens superiores, enfim, ele começa a ver a vida e enxergar ali coisas que ele pode fazer com excelência. E aí, você tem se inspirado em quem aí para melhorar o seu desempenho na sua vocação? Você sabe o que é isso? Sabe o que isso significa? Então, hoje é o momento de você refletir um pouquinho mais. E para falar disso, eu já falei que a pessoa é especial, então não é nenhuma novidade. É o pastor Sérgio Lima. Você já ouviu falar dele? Mas eu vou falar um pouquinho dele depois. Se você não conhece, você vai conhecê-lo. É uma bênção, a gente vai bater um papo aqui daqui a pouco. E antes disso, eu preciso falar sobre aquilo que vai basear todo esse programa, aquilo que vai dar suporte, base, enfim, aquilo que você vai refletir de fato e vai fazer transformação na sua vida. Que é lógico, a palavra de Deus. Lá em Efésios 5, do versículo 14 ao 17, diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E já que a gente vai falar de vocação hoje, a gente tem que entender qual a vocação que Deus nos deu, qual que é a vontade dele para a gente, né? A gente tem que remir o tempo, os dias são maus, o tempo é curto, então a gente tem que, batalhar aí para cumprir plenamente o nosso chamado, a nossa vocação, cumprir os princípios de Deus na nossa vida e testemunhar de Cristo nessa terra, não é verdade? Então, você já tem aí uma reflexãozinha, vai pensando aí, porque você vai poder mandar a sua pergunta, o seu comentário aqui no chat. Inclusive, eu sempre leio o chat no começo, vou ler aqui rapidinho para a gente ver quem está com a gente aqui. Nem tinha aberto aqui, ó. Mas Maria Fernandes está aqui com a gente falando bom dia, Reginaldo, a Valdineia está aqui com a gente, a Helenice está pedindo até oração pela família dela, a Karina Mirelli disse bom dia, graça de Deus seja com todos. Olha só, ela fala lá de Recife. Então, temos gente aqui do Brasil inteiro, do mundo, tem gente que assiste da Itália, tem gente que assiste do Oriente Médio, enfim, tem gente de todo lugar aqui. Então, me fala daqui onde você está, me fala de onde você está falando, como que está o tempo aí. Aqui você já vê que o cenário tá mais leve, tem um solzinho de fundo. Então, como que está o tempo aí na sua região? Está nublado? Ontem estava um frio, tá uma friaca aqui em São Paulo. Hoje já deu aquela esquentadinha e eu vim, de gola alta. Escolhi a roupa errada hoje. Mas vamos lá, tem gente aqui, Simone, a Kátia, muito bom dia para vocês. Que essa manhã seja aqui leve, tranquila, reflexiva, que você saia daqui sabendo como você vai aplicar a palavra e como que você vai mudar algumas coisas na sua vida, que a palavra faça sentido para a gente, né? Agora eu quero chamar um quadro que eu gosto muito, que é o Stories que Edificam. Stories que edificam. Por que existe esse quadro aqui no Manhã EPP? Para a gente saber o que tem edificado as pessoas nas redes sociais. Afinal de contas, as redes sociais elas devem ser usadas
com muito empenho, assim, com cuidado com as pessoas, para servir as pessoas também. Então, hoje a gente tem um stories da Beatriz Gonzaga, ela colocou: os planos de Deus são perfeitos e ele não erra em nada. Você já parou para pensar nisso? Ó? Os planos de Deus são perfeitos e ele não erra em absolutamente nada. Então, se a gente conhecer a vontade do Senhor, a gente vai conhecer aí a bondade, a perfeição dele. A Rebeca Almeida colocou também lá no Stories que Edifica um trechinho do Manhã IPP. Ela colocou a entrevista que a gente teve com a Aisha sobre missões, né? Sobre evangelização de povos não alcançados. Ela colocou: gente, que bate-papo uau. Chorei, entendi e estou motivada. Disse que ficou até com vontade de fazer missões, gente. Olha só. Isso é muito bom. Essa é a intenção. A gente quer aí gerar conteúdo de qualidade para você ser edificado, edificada. Então, é bom, marca a gente aí no @manhãIPP quando você estiver vendo uma entrevista legal, que você tem aí um conteúdo que você quer postar nas suas redes sociais, coloca aí, marca o Manhã IPP que a gente te reposta e, além do mais, você aparece aqui ao vivo, como as meninas apareceram aqui hoje. E aí eu quero apresentar um pouquinho do nosso convidado agora, já que vocês estão ansiosos, estão aí tremendo, já estão batendo o pé no chão, já... Calma, eu sei como funciona. Eu estou vendo vocês aqui pela tela. Parece que não, mas eu estou vendo vocês aí. Você aí no sofá, você aí no seu escritório, você ouvindo aí fazendo home office. Eu estou vendo aí tudo. Vocês estão meio ansiosos, então vou falar. O Sérgio Lima, o pastor reverendo da Igreja Presbiteriana da Lapa. Ele é bacharel em teologia, estudou no JMC. Estudou também no Centro Universitário Filadélfia, é mestre em divindade, com concentração em teologia pastoral e habilitação em missões urbanas pelo Andrew Jumper. Bom, ele é mestre em ciências da religião também e doutorando em ministério pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, que é o Jumper também. Então, você tem aí um currículo bom, um currículo denso, mas, além disso tudo, porque a nossa identidade não está no nosso currículo, é um cara crente, é um cara que vai falar aqui da palavra do Senhor como um vivente da palavra, olha só, como alguém que vive com Cristo. Então, isso é mais importante, né? Essa é a parte importante para a gente, é quando a gente vive o discurso que a gente tem, e o discurso é bíblico, é teológico, é fundamentado na palavra. Agora, antes da gente ir para os nossos momentos principais, que vocês adoram, de entrevista, eu quero falar um pouquinho sobre os parceiros da IPP-TV. Você está gostando da programação da IPP-TV? É uma equipe que tem trabalhado muito para produzir o conteúdo dessa web TV e tem sido bênção na vida de muitas pessoas. São mais de 30 programas inéditos e um conteúdo edificante por 24 horas por dia na internet. Nós queremos continuar crescendo, então a gente precisa de você para isso. Queremos continuar levando o evangelho a mais pessoas através das mídias sociais. Por isso, criamos a campanha Parceiros IPP-TV, onde todos os recursos são revertidos para a manutenção da IPP-TV. Com a sua contribuição de R$ 30,10 mensais, você se torna um parceiro IPP-TV e também fará parte da nossa família. Não se esqueça de colocar os 10 centavos para direcionarmos a sua doação para essa campanha. Então, nos ajude a manter a TV no ar, a sua TV missionária. E digo mais, hein? Digo um pouquinho mais do que isso. Ore por essa TV, nós precisamos da sua oração, precisamos aqui de força, de muito empenho para que esse conteúdo seja realmente edificante para nós. Agora, eu quero chamar um quadro que é muito bom. Eu sou fã dessa mulher. Eu sempre trago ela aqui porque eu sou fã dela. Todo mundo sabe, eu não preciso nem esconder de ninguém. A Vivi Cardinale vai falar um pouquinho para a gente sobre compra inteligente. Você precisa comprar com inteligência, com sabedoria, usar bem os seus recursos, né? A gente falou ali no versículo do dia sobre remir o tempo, mas como você tem usado suas finanças também? Tem sido para a glória de Deus? Você tem comprado suas roupas com sabedoria, com prudência? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho com a Vivi Cardinale. Roda aí. Você sabia que você pode comprar roupa, sapato e acessório, bolsas, de uma forma muito mais inteligente? Hoje eu vou te contar como você faz isso. Não desperdiça dinheiro, compra o que você realmente usa e o que você realmente gosta. Primeira coisa que é fundamental é você pensar no guarda-roupa, assim como você pensa na sua despensa e na sua geladeira.
Dificilmente as pessoas que eu converso têm uma lista de compras. Sim, uma lista de compras do que você precisa no seu guarda-roupa. Para fazer essa lista, você logicamente precisa conhecer o seu guarda-roupa. Então, tem 2 passos em um. Você, antes de comprar, olhar o que você já tem e a partir do que você já tem, fazer a lista do que falta. Não tem como você ter uma lista e fazer uma compra burra. O que eu estou te propondo aqui? Uma compra mais inteligente. E aí, fazendo isso, você foge daquelas compras assim, eu vou comprar uma peça, que para funcionar vai precisar de outra peça, e de outra peça, e de outra peça, e de outra peça. Isso é ótimo para economizar dinheiro. Outra dica de compra inteligente é você pensar no custo-benefício da peça. Custo-benefício você calcula fazendo... Custo-benefício você calcula da seguinte maneira. Pega o quanto você gastou naquela peça e tenta imaginar quantas vezes você vai usar. Então, nem sempre uma peça cara vai ser algo desperdiçado. Eu tenho uma jaqueta de couro, por exemplo, que eu paguei um valor alto, porém, já usei tanto que ela está custando mais ou menos R$1 por uso. Então, essa é a história da matemática do custo-benefício do guarda-roupa. Vou te passar um exercício rápido. Entre um vestido de festa super caro, que você vai usar uma única vez, e um terno que custa o mesmo preço do vestido, que você vai usar pelo menos uma vez por semana para trabalhar, qual vale mais a pena? O mesmo você pode aplicar para outros raciocínios. Um vestido de festa versus uma outra peça, uma saia, por exemplo, que você vai usar pelo menos uma vez por semana, custando o mesmo preço, qual vai valer mais a pena? Então, essa é a matemática dessa história do custo-benefício do guarda-roupa. Outra coisa interessante sobre consumo inteligente que vale a pena você pensar é: você é o tipo de pessoa que prefere peças que durem mais ou você prefere peças que rodem mais o seu guarda-roupa? O que eu quero dizer com isso? A gente está numa sociedade onde falar que pagou baratinho parece que é uma vantagem sobre uma outra pessoa que você está conversando. Imagina a cena, alguém pega e elogia a minha camisa, eu pego e falo assim, você não sabe, paguei tão pouquinho nela. A gente tem essa mania aqui no Brasil. Então, o que eu quero te fazer é um convite. Nem toda peça, a vantagem vai estar no pagar baratinho. Pode ser que você tenha que comprar uma peça que você use muito e que você vai se orgulhar por isso. Essa peça que você vai se orgulhar por usar muito, muitas vezes ela custa um pouco mais caro, porque ela tem uma qualidade maior. Então aqui também fica a minha sugestão. Compre peças mais caras que tenham melhores acabamentos. Então quando você for comprar essa peça mais cara, faça uma pesquisa. Será que esse tecido é nobre? Será que a costura vale a pena? Que marca é essa? E muitas vezes a gente compra roupa de marca achando que vale a pena, que ela tem qualidade e às vezes ela não tem. Então cuidado com essa cilada. E pense nisso, se você é a pessoa que gosta de roupas que durem mais ou que rodem mais o seu guarda-roupa. Se você é uma pessoa, por exemplo, que gosta de estar na moda, usar o que está na tendência, provavelmente para você vai valer mais a pena pagar mais barato numa peça, porque ela vai ser usada poucas vezes na sua vida, só enquanto ela estiver na moda, por exemplo. Mas se você, assim como eu, gosta de roupas que durem mais, que sejam mais atemporais, investir um pouquinho mais vale a pena. E você pode, inclusive, ter uma vantagem em bazares. Aqui da igreja, por exemplo, você pode frequentar esses bazares e conseguir comprar peças muito boas por um preço menor e ter peças que durem muito. Adoro dar essa dica. Então, não necessariamente você precisa comprar a roupa zerada. Apesar de que em bazares, às vezes, a gente compra peças zeradas. Então, são boas opções. Bazar e brechó, adoro indicar, porque você ainda tem a vantagem e a união dessas duas coisas. E aí, se você ainda assim é a pessoa do baratinho, eu vou te dar uma dica. Decore essa frase. R$1 gasto em algo que você não usa é caro. Sim, se você gastar R$1 numa peça que não faz o menor sentido para você, vai ser R$1 desperdiçado. Então aquela peça não fará sentido e só vai te trazer confusão mental no guarda-roupa. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter feito um guarda-roupa incrível no bazar, tudo por R$1 e nada faz sentido para você. Então, isso também acabou não sendo uma boa compra. Ou seja, compra inteligente é sobre a peça fazer sentido para você e não te trazer mais dor de cabeça ainda, certo? Olha só, dica de ouro da Vivi. A gente aprende pra caramba com ela aqui. Então, eu espero que você anote essas dicas. E quando você for comprar a sua roupa, você já se lembre da vozinha dela aí, ó. R$1 mal gasto, não vale a pena, hein? E falando em roupa, que a gente tem que comprar e usar roupa que faça sentido pra nossa vida, falei aqui hoje já da minha roupa, né? Não fez sentido esse sol. Vocês olhem aqui o sol. E eu com uma gola alta, né? Ainda bem que existe ar-condicionado, senão eu ia estar aqui suando para vocês. Aqui
vendo os comentários do pessoal que tem acompanhado a gente. A Ana está aqui com a gente falando de Recife. Meu, o pessoal de Recife tem peso aqui. É feriado aí em Recife, gente? Não é, não pode ser. Só tem gente de Recife aqui, ó. A Karina, a Ana. A Lúcia falou aqui também, bom dia. Rosana Ramos. A Rosana é de Cotia, ó, já mudou um pouquinho. A Vanusa falou que mora no Rio Grande do Sul. Tá com sol maravilhoso e um dia lindo. Ó, todo mundo tá falando que tá solzinho, né? Por enquanto, tem um aqui e outro com nublado. Mas a gente está acompanhando aqui. Olha aqui, a Valdineia falou que a roupa de festa é melhor lugar. Ela já está aqui dando a dica para você. Se for, não compra roupa de festa não, que você não vai usar mais. Aluga. Essa é a dica da Valdineia. O Alexandro falou, bom dia. Graças a vós pela parte do nosso Deus. Já deu uma bênção apostólica aqui para gente. Ele falou que fala de Recife, que está muito quente lá. Viu? Estou falando que Recife deve ter um feriado lá. Vocês têm que me contar aqui no chat. A Valdineia falou que está falando da Bahia e o tempo está nublado lá. Tem o Antônio de Jericoacoara, lá do Ceará. Muito bom. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Espero que a nossa manhã seja especial, que a gente se agrade aqui da conversa que a gente vai ter. E sem mais delongas, né, gente? Eu vou chamar só o intervalinho para você pegar o seu papel, sua caneta, seu celular, seu tablet, sei lá o que você usa para anotar, para você fixar esse conteúdo, para você aprender com a gente. Eu vou aprender também, vou aproveitar e pegar a caneta aqui para mim. E a gente vai aprender junto. Então, um breve intervalinho para você tomar uma água, hein? Volto já. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP-TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Voltamos aqui com o Manhã EPP. Já sentou aí, já pegou seu caderno, pegou seu café, um chá. Não sei como que está aí funcionando o seu dia, se acordou muito cedo, se acordou agora há pouco. Mas agora é um momento de reflexão, um momento de bate-papo.
Aproveita para mandar a sua pergunta aqui, seu comentário, que eu estou vendo aqui que tem bastante gente comentando. Já já eu dou uma lida de novo. E agora eu quero chamar o nosso convidado, que está online com a gente, pastor Sérgio. Muito bom dia e muito obrigado por estar aqui, pastor. Sempre aceitando os convites. Olha só, com o microfone top, tô todo profissional. Bom dia, Letícia. Prazer grande, viu? Gostaria de estar aí presencialmente, mas essa tem sido uma de muitas atividades, módulo no doutorado e não foi possível estar aí com você no estúdio. Mas um prazer poder conversar um pouquinho contigo sobre esse tema tão importante. Sim, não, sem problemas, pastor. A gente tendo aqui uma comunicação, o senhor ensinando a gente está ótimo. É lógico que o presencial a gente gosta mais, mas é por bons motivos, são ótimos motivos, inclusive estou torcendo aí para o doutorado dar tudo certo e o senhor passar o conhecimento para a gente, hein? A gente já marca outras entrevistas depois. E, Amém. pastor, esse tema, se eu falo vocação, lembro do pastor Sérgio, sempre falou sobre isso, né? Falar de evangelização, falar de missões, falar de vocação, enfim, é um assunto que a gente sempre lembra do Senhor aqui e não podia faltar, né? Último dia da semana, é bom a gente lembrar para no final de semana a gente já ir remoendo esse assunto, já ir digerindo esse assunto e começar a próxima já com um olhar mais direcionado. Mas para quem não está entendendo nada aqui, para quem está falando assim, cheguei agora, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é vocação e o que isso significa nas Escrituras. O que é vocação nas Escrituras? Letícia, antes de tudo, parabenizar você pelo trabalho, todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tenho alegria de passar essa manhã com a IPP, com vocês. Como eu gostaria de ter gente boa assim, sempre ao longo de toda a vida, que trabalha tanto para pregar o Evangelho, Arivalzão, querido amigo nosso, Príncipe Hernandes e todos os membros da Igreja de Pinheiros que têm se envolvido com missões. Louvado seja Deus, a gente se alegra nisso mesmo. Quando a gente fala de vocação, pressupõe que alguém está fazendo isso, né? Alguém está chamando. Nós que somos cristãos entendemos que o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, é também aquele que governa todas as coisas. E no governo de Deus, ele estabelece, ele chama, ele coloca, ele propõe, ele conduz toda a sua criação através do chamado. Deus chama todos nós, né? Assim como ele chamou Adão à vida, ele não só deu a vida a Adão e o deixou livre, né? Então Deus não só dá a vida à humanidade e a deixa caminhar por seus próprios propósitos. Em tudo está o chamado de Deus. Então, quando a gente pensa em vocação, vem à mente um texto de Paulo aos Coríntios que diz assim: cada um ande, né? Segundo o Senhor lhe tem concedido, cada um conforme o que o Senhor tem chamado. Então nós entendemos que o chamado vem de Deus, e o chamado de Deus é para que cada um desempenhe a função para a sua glória. Um dos tópicos da nossa confissão de fé de Westminster é para que o homem foi criado? O homem foi criado para glorificar a Deus. Então o Senhor Deus chama cada um para uma função, e a gente glorifica a Deus quando faz bem essa função, porque a gente contribui para a sua glória e o seu louvor. Amém. Então, tem vezes que a gente nem para pensar nisso, né, pastor? Na nossa rotina, a gente é engolido pela rotina, pelas demandas, e aí a gente, uma hora na vida, tem que parar para pensar se tudo aquilo está fazendo sentido para o que Deus chamou a gente para fazer, né? Então, eu acho que, para você, ouvinte, que está aqui hoje, nos acompanhando, é um convite para você parar para pensar um pouquinho, refletir o que será que eu tenho feito com a minha vida e será que isso está de acordo com os planos do Senhor para mim? Então, é uma reflexão nossa aqui. E eu já gostaria de... Eu não ia falar disso agora, mas como o senhor falou tão bonito assim da palavra de Deus, eu gostaria de pedir que o senhor falasse um pouquinho da sua vocação. Como o senhor descobriu, como que foi isso na sua vida? Ótimo. Letícia, eu gosto mesmo de falar sobre isso, porque é uma forma de eu glorificar a Deus, engrandecê-lo, pensando em vocação ministerial, né? Eu sou pastor presbiteriano desde 2001, formei em 2001, logo comecei a pastorear, já estou indo para 20 anos
bati na casa dos cinquentinha já, com alegria e louvor a Deus, com boas rugas já, vários cabelos brancos, muitos, e agora estou muito esperançoso de ser velho, estou numa expectativa muito grande, quero envelhecer, tenho dito, Senhor, me ajuda a envelhecer. Um dia Moisés, falando no Salmo, ele disse que a gente deve orar para que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias. Paulo, em determinado momento, também diz, já fui velho, já fui novo, agora sou velho. Então, existe uma beleza na vida, porque a beleza da vida está em cada um viver o seu dia, viver aquilo que Deus lhe deu. Nós não devemos ter nem inveja, por exemplo, eu não posso ter inveja dos mais novos porque eles têm a cutis rosada, porque eles têm a pele aveludada. Eu não posso ter, eu já tive um dia. Por que eu teria de ter por 50 anos isso, né? Ao mesmo tempo, nós não podemos nos orgulhar, porque já temos alguns anos de vida a mais, nos orgulhar em relação a quem não teve ainda, porque o Senhor Deus dá a cada um no seu tempo, aquilo que o Senhor requer de cada um. Nesses 20 anos de ministério, uma das coisas que eu mais me alegro é que eu jamais conseguiria ser um pastor por minha própria vontade. Eu fui chamado a isso, e eu fui chamado pela palavra, pelo testemunho da igreja. Nós dizemos que tem a vocação interna e a vocação externa para o ministério pastoral. A igreja a qual eu era membro identificou isso e me apoiou, o conselho da igreja, o pastor da igreja, o presbitério de onde eu fazia parte, lá no Paraná. E ao mesmo tempo, eu também, de dentro de mim, eu entendia que eu tinha que fazer alguma coisa para o Senhor. A ideia do meu chamado foi mais ou menos essa. Eu fui chamado aos 26 anos, né? Então eu vivi 26 anos sem nem imaginar trabalhar com igreja. Eu venho das comunicações, né? Eu era radialista, então minha vida estava toda no rádio e na publicidade. Mas assim que se confirmou em mim que eu tinha que trabalhar, servir ao Senhor, e a melhor maneira de eu fazer isso seria sendo um comunicador da palavra, então, né? Então eu passei a estudar, fui para o seminário, tive o privilégio de ter grandes mestres. Eu sempre digo, se eu não for um bom pastor, a culpa é toda minha mesmo, porque Deus me deu mestres maravilhosos que me mostraram o chamado deles. Eu, logo que fui convertido, conheci líderes maravilhosos na evangelização, no discipulado, na plantação da igreja. Quando vim para São Paulo, fui seminarista na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, aqui em São Paulo, e também na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, porque as duas igrejas estavam plantando a Igreja Presbiteriana do bairro Morumbi, e eu era seminarista. Então, Ari Valzão foi meu chefe aqui, lá nos idos de 1998, 99, 2000, até 2001, quando eu fui para o Sul de novo e fiquei 11 anos trabalhando com missões. Então, a minha vocação, eu entendo que o Senhor Deus, com os anos, foi confirmando através do quanto Ele foi me dando para eu conhecer. Então, eu tive mestres preciosos no seminário, homens maravilhosos, homens que eu nunca serei igual a eles, porque não tem como alcançar aquilo. É uma perspectiva, assim, de ser sempre um discípulo. E continuo tendo, sabe, Letícia, até hoje, Deus tem me dado irmãos, assim, referência em missões e referência em pastorado. Eu conheci um pastor chamado Jorge Alberto Canelhas, que foi meu professor no seminário, e me ajudou muito naquele tempo. Eu era um jovenzinho de 28 anos, e ele me ajudou muito a pensar o sentido pastoral. Então eu assim, glorifico a Deus pelo chamado, agradeço muito pelos mestres que tenho tido. Nessa semana tivemos uma aula no DEMIN, do Jumper, Doutorado em Ministério, muito proveitosa, sobre resolução de conflitos, e eu sempre aprendendo. Então, sou muito agradecido. O chamado mudou minha vida, mudou completamente a história da minha vida, e eu vivo por esse chamado. Então, hoje, se eu puder, tudo que eu puder fazer para dizer ao mundo que sou crente, não tenho vergonha de dizer, eu sou crente, não por minha força, né? A fé vem de Deus, não é a gente que se torna crente porque quer ser crente, é o Senhor que nos faz crente pelo seu poder. Então eu vivo para isso, eu sou alguém que foi chamado para falar isso, para pregar isso,
para sofrer por isso também, porque quando você prega um governo sobre o ser humano, você prega Deus como o governo, nem sempre as pessoas concordam com isso, mas esse é o meu chamado. Eu tenho que glorificar a Deus e é isso que eu quero fazer. Amém. Muito bom, pastor. Muito bonito o testemunho, porque quando a gente não faz a vontade de Deus, é esse sentimento que fica, né, de desobediência. Eu tenho que fazer, né? E essa paixão pelo evangelho, esse desejo de falar sobre aquilo que a gente tem vivido no íntimo com Cristo, conquista muitas pessoas, né? Mostra de fato como que o evangelho é encantador, é realmente transformador, vai no cerne do ser humano. Então, é um privilégio, né? Ser chamado por Deus, quando você fala do governo de Deus, é um privilégio. Parece, olhando com os olhos humanos, parece uma tirania às vezes. As pessoas entendem assim, né? Mas quando você olha o quanto é um privilégio servir ao Senhor e ser chamado por Ele para cumprir o ministério, para cumprir o chamado, cumprir a vocação, para viver nessa terra para Ele, é uma oportunidade, assim, que só Deus mesmo para fazer. E essa parte que o Senhor falou sobre ter os mestres, ter as ferramentas para desenvolver a vocação é muito importante, né? Como que o Senhor diria para as pessoas que está tentando achar a vocação agora, por exemplo? A gente já recebeu um comentário aqui, vou até pegar. A Aline falou que até agora ela não conseguiu descobrir o chamado dela e que ela fica frustrada com isso por conta de ter 27 anos. Aí o senhor falou que foi chamado aos 26, né, para o pastorado. E ela gostaria de saber quais essas ferramentas, o que o senhor indica para a pessoa descobrir o chamado dela, descobrir a vocação dela. Ótimo. Letícia, me permita abordar um breve contexto para ajudar a Aline nesse sentido. A gente vem, a humanidade vem, principalmente o Ocidente, vem de uma Idade Média em que a sociedade era estruturada, hierárquica e estática. Então, nessa Idade Média, nós tínhamos, vamos dizer assim, a implicação de três estruturas fundamentais. O clero, os que governavam, e os plebeus, os que trabalhavam. Era uma ideia estática. Então, o clero, a religião, existia para orar e para falar com Deus. Os governantes para governar todas as coisas. E as pessoas comuns para trabalharem. Só que a reforma protestante, ela trouxe um senso diferente. Ela trouxe uma coisa chamada o sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, os crentes, eles não são estáticos, eles servem a Deus de acordo com o que Deus tem, nos tempos que Deus tem. Então, talvez a Aline, ela possa pensar assim, bom, eu tenho 27 anos já, o que o Senhor Deus requer de mim? Eu vou dizer que duas coisas eu tenho certeza que o Senhor requer de você, Aline, como de todos nós, mas como estamos trabalhando aqui com a sua pergunta. Primeiro, se você é crente, Deus requer que você seja fiel a Ele. Então você tem uma vocação chamado para falar a verdade, você tem um chamado para respeitar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesma. Então esse é um chamado que você não precisa ter dúvida, você precisa compreender que você foi chamada para glorificar a Deus. Se você é crente, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. O Espírito Santo já aplicou a obra da redenção, a obra do mediador ao seu coração, à sua mente. Então, se você é crente, seu primeiro chamado é viver para Deus. Você não vai poder ser idólatra, você não vai poder ser mesquinha, egoísta, vingativa, porque essas coisas não fazem parte da vida de um cristão. Antes seja a vossa moderação conhecida diante de todos. Então, o primeiro chamado, se você é crente, é glorificar Deus, sendo uma crente moderada, agradecida. Aí você pensa, mas e é só isso, pastor? Bom, aí você tem uma esfera social, uma esfera cultural. O Senhor nos chama para sermos testemunhas dele. Como é que nós testemunhamos a Deus no mundo? Nós testemunhamos a Deus no campo do trabalho, fazendo o que temos para fazer bem feito. Entende? Então, qual é o trabalho que a gente faz melhor? Normalmente, o que a gente mais gosta de fazer. Tem pessoas que são muito relacionais.
tem pessoas que são muito técnicas, tem pessoas que são muito, elas têm uma condição de fazer planejamentos estratégicos, tem pessoas que são muito boas de suporte, tem pessoas que são muito boas de condução. Onde está a sua maior facilidade? Pense, Aline, você tem 27 anos e você já fez algumas coisas na sua vida. Imagine, o que você, de tudo que você fez, você diz, olha, isso aqui eu acho que eu consegui fazer bem. É muito provável que Deus tenha te chamado para fazer aquilo, porque Ele te deu destreza de pensamento e mecânica também, né? Tem gente que desenha maravilhosamente bem, tem gente que pinta maravilhosamente bem, tem gente que fala maravilhosamente bem, tem gente que pensa maravilhosamente bem. Está o teu dom do ponto de vista do que você percebe. Isso aqui eu consigo fazer bem. Invista nisso. Invista nisso, para valer. Aí você pode, talvez, somar a esse dom outras coisas. Você tem facilidade, mas o mundo não vive só das nossas facilidades, das nossas virtudes. Aí precisa do esforço, da perseverança, do aprendizado, do aperfeiçoamento, da perseverança de ir até o fim. Mas cada um de nós precisa descobrir o que nós conseguimos, podemos fazer bem. E então, olha, isso aqui eu consigo, isso aqui eu acho que eu posso, então agora eu vou melhorar. Nenhum de nós tem o direito de ficar estático naquilo que achamos que temos condições de fazer. Precisamos estudar. Por isso temos de ser eternos aprendizes. Tá bom, Aline? Mas Deus te abençoe, para que você encontre. Muito bom. Eu espero que já tenha ajudado outras pessoas que têm a mesma dúvida da Aline, né? Porque o pastor Sérgio deu aí o passo a passo. Até eu vou fazer uma planilha aqui, fazer um mapa mental para mim. E, pastor, essa parte de o ser humano não é estático, né? E Deus, ele é multitarefas, né? Ao mesmo tempo, a gente vai no que Deus está fazendo e a gente vai se movimentando junto com ele. E isso que você falou mexeu muito comigo, porque às vezes a gente cria planos e a gente se imagina num lugar, a gente se imagina fazendo uma coisa a vida inteira, né? E pode ser que Deus mude isso, né? Então, lidar com a mudança faz parte também da vocação, né? Eu queria perguntar para o senhor se a mudança ela pode ser ruim nesse sentido. Eu mudo de vocação em algum momento da minha vida? Eu posso mudar de vocação? Se é um chamado de Deus, ele pode mudar isso ou não? Muito boa pergunta. Como sempre, uma boa apresentadora faz ótimas perguntas sempre. É isso mesmo. Olha só, a vocação, o chamado de Deus, o nosso chamado de fé, nosso chamado para a eternidade, ele não pode mudar, porque nós chamamos isso de vocação eficaz. O chamado para a salvação é um só. Assim que o Senhor Deus nos chamou para sermos filhos e filhas dele, ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, o chamado à fé, a vocação espiritual é uma só. A graça é irresistível, ninguém consegue resistir. Aqueles a quem o Senhor chama, eles vão. Se você é crente, você foi e não tem jeito. Você não é crente contra a vontade. Você foi chamado, Deus lhe deu isso no seu coração, a condição de você ser filho ou filha dele. E você jamais será um ex-filho ou uma ex-filha. Jamais. Você não perderá a sua vocação, porque se você perder a sua vocação, não foi Deus que lhe chamou. Então, quem acha que perde a vocação é porque nunca nem crente foi. Porque o crente no Senhor, o Filho de Deus, o chamado por Deus para ser filho, aqueles a quem o Pai deu para o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo não lança fora. Então, o chamado eficaz, a vocação eficaz, é uma só, definitiva e ponto final. Quem está no céu, o céu é a sua casa, ele vai para lá, ninguém pode tirá-lo, ele caminhará para aquele momento final. Então, o chamado eficaz é esse. Do ponto de vista do testemunho de Deus ao longo da nossa vida, isso pode mudar muito. Isso pode mudar demais. E nisso também está a glória de Deus. Porque o Senhor Deus nos chama para fazermos a obra dele como testemunhas, e ele vai nos dando as condições, as pessoas, os lugares, os recursos. E ao mesmo tempo vai tirando pessoas, tirando lugares, tirando recursos. O que é que precisa permanecer? Precisa permanecer a função principal. Eu continuo sendo uma testemunha. Sereis minhas testemunhas, disse Jesus, aqui, ali e lá.
Então, existe uma meta para todo cristão: fazer missões. Como é que ele faz missões? Ele faz missões através do seu trabalho, que pode mudar. Ele faz missões através dos seus amigos, que podem mudar. Ele faz missões através dos seus cursos, que podem mudar, mudam, né? Ensino médio, faculdade, outra faculdade. Ele faz missões em um país, que pode mudar. Ele faz missões através de uma facilidade que ele tem de trabalhar numa área, mas que Deus pode dar facilidade para ele trabalhar também em outra área e pode mudar. Então, é muito dinâmico. A multiforme graça de Deus é muito extensa, inimaginável. Muitos de nós, provavelmente, têm condições de fazer coisas. De nós aqui que estamos acompanhando esse precioso Manhã IPB com a Letícia, muitos de nós, provavelmente, têm dons e talentos que Deus já deu, mas nós não sabemos ainda. Porque talvez ou não tenhamos desenvolvido, procurado, pensado, não tenhamos orado. Senhor, quais são os dons e talentos que eu tenho que eu ainda não sei? Eu imagino que eu tenho, aliás, eu gostaria de ter vários que eu imagino que não tenho, mas de vez em quando eu me pego perguntando: Senhor, o que eu posso fazer mais? Será que eu posso, além daquele pouquinho de violão que eu toco, será que eu posso aprender sax? Quem sabe? Será que eu posso aprender mais uma língua, uma outra língua? Quem sabe? Será que eu posso escrever um pouco mais? Quem sabe? Será que eu posso me dedicar mais tempo a alguém do que eu tenho dedicado? Quem sabe? Deus sabe. Então, nós temos um potencial dentro de nós para testemunhar de Deus, um grande potencial, eu acredito, para a glória de Deus. E a gente precisa sempre se perguntar: Senhor, como o Senhor quer me usar para testemunhar de Ti? O Senhor vai mostrar. Ele mostra. Ele mostra, é verdade. E isso é muito bom, porque às vezes a gente acha que Deus nem tá... É uma falha teológica, né? Às vezes a gente acha que Deus não está nem interessado em usar a gente. Eu já ouvi muito das pessoas, de gente ao redor, falando assim: mas eu acho que Deus não me deu muito talento, não. Acho que Ele me deu nada para fazer. Acho que Ele só me fez nascer aqui e... vive aí a vida. E não, né? A gente olha para as Escrituras e vê que cada ser é um ser único, cada ser Deus propôs um propósito, talentos, dons, como o senhor acabou de dizer, e a gente tem acesso livre ao Senhor, né? Através de Cristo, a gente pode chegar e falar: Senhor, qual que é? Me mostra. Eu não tenho capacidade de encontrar o meu dom e não tenho capacidade de desenvolvê-lo sozinho. Então, eu preciso que o Senhor faça isso, né? Então, acho que esse é o cerne, né? Precisa de muita humildade para isso, precisa de um coração aberto para o Senhor, para entender esses desafios dos dons e talentos, até porque parece que é uma responsabilidade também, né, pastor? Enxergar esses dons, enxergar os talentos que Deus nos deu, exige também uma responsabilidade da gente, não exige? Exige, Letícia. E você me faz pensar numa coisa. Nós somos presbiterianos, existem muitas igrejas sérias no Brasil, nós nos consideramos uma igreja séria, responsável. Existem muitas outras e nós nos alegramos com isso, mas vamos falar um pouquinho de nós, da nossa responsabilidade. Nós somos uma igreja histórica de 162 anos aqui. O primeiro missionário presbiteriano chegou no Brasil em 1859. Essa igreja já passou por muitas lutas, por muitos tempos difíceis. Este tempo atual é um tempo maravilhoso para nós. Eu louvo a Deus por nós estarmos vivendo neste tempo. Sabe por quê? Entre outras coisas, porque nós estamos tendo uma grande renovação na mocidade, uma grande renovação nessa camada de idade, entre os 18 e os 30 a 35 anos. E por quê? Porque a teologia reformada, que é a nossa teologia básica, fundamental, a confessionalidade, ela chega ao jovem na palma da mão. Então hoje a nossa mocidade, a juventude tem conhecido o Evangelho através de grandes pregadores. Nós temos pregadores maravilhosos como o reverendo Augusto Nicodemos, como reverendo Hernandes Dias Lopes, como o reverendo Roberto Brasileiro, como tantos outros, reverendo Arival Dias Casimiro, tantos outros. Eu admiro todos eles e muitos outros. E Leandro Lima, meu irmão, pregador do Evangelho, teólogo, Heber Campos Júnior, gente boa demais, quanta gente boa, Felipe Fontes, Daniel Santos, Mauro Meister, Davi Charles Gomes,
Heber Campos, pai, é tanta gente que nós só temos de nos alegrar demais por isso. Reverendo Alderi Matos, olha, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar a manhã inteira só falando desses homens que têm servido ao Evangelho. Sabe o que tem acontecido, Letícia? Eles têm sido instrumentos de chamado à responsabilidade dos jovens. Os jovens estão a uma responsabilidade grande na nossa igreja. Então nós temos uma responsabilidade de conduzir as próximas gerações ao Evangelho. O Senhor Deus tem chamado pessoas para serem porta-vozes do Evangelho. Eu gostaria muito de falar a todos os jovens, moços e moças que nos ouvem. Se você entregou sua vida a Cristo, ore a Deus para que Ele lhe dê oportunidade. Tenha coragem, você foi chamado para ser uma testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo nessa geração. Se você tem rede social, se você curte rede social, eu gosto muito das redes sociais. Não sou exatamente um consumidor, mas eu procuro produzir conteúdos para as redes sociais, porque eu sei que é um grande campo missionário. Então, se você é um crente, principalmente se você tem habilidade para lidar com o Instagram, YouTube, agora a turma está até no TikTok já, eu ainda não entrei nessa vibe, mas não demora, hein? Não demora, já eu entro, esperem. O ponto é, o campo missionário precisa ser ocupado, nós temos de semear. Então, lança o pão sobre as águas, como disse Salomão, lança o pão sobre as águas em Eclesiastes 11, lance a palavra na internet, semeia, na hora certa colherá. Essa é a nossa responsabilidade desse tempo. Nós temos ferramentas maravilhosas. O Evangelho é o mesmo, é o da salvação, é o da vida eterna, é do céu como aquele lindo lugar. Sabe, tudo isso está feito. Alguém precisa contar isso ao mundo. Então, galera, conta, mano! Quer mais um motivo, né, pastor? Eu lembrei muito da sua pregação que o senhor fez aqui no Impacto, que foi evangelização, né? A gente tem um legado através da evangelização. E eu acho que é esse pique que a gente tem que ter, essa responsabilidade tem que trazer fervor pra gente, não é responsabilidade de falar assim, ai, vou ter que ir lá pregar para o moço. Ai, vou ter que ir ali ajudar a senhora. Não, é esse vigor, essa vitalidade de ir e falar assim, nossa, eu estou tendo uma oportunidade agora de falar do Evangelho, oportunidade de sentar agora com essa pessoa que eu nem conheço e poder conhecer um pouco da vida dela, apresentar Cristo, né? E eu acho que falta isso, não só para os jovens, né? Para todo mundo. A gente tem vivido uma fase meio confortável. A gente quer viver aqui, ai, não mexe muito comigo, não. E às vezes é isso que a gente precisa, de um fôlego, de gente para falar, vamos trabalhar, como esses pastores que o senhor citou. O senhor é um exemplo disso. A gente vê, até pela pregação, super indico para você que está assistindo aqui agora, busca aí na playlist da IPPTV, no IPP Play, a pregação sobre evangelização do pastor Sérgio, foi muito bom. Eu vi muita gente falando, um feedback muito bom dessa pregação, sobre como a gente pode usar esse fôlego, essa vida, esse vigor, essa jovialidade para pregar o evangelho, para fazer a nossa vocação. E isso é muito bom para a gente refletir, para pensar e para viver. Né, pastor, eu vou sair daqui já com umas coisas a mais na cabeça para fazer, para atuar, e é para a gente fazer um chamado para ação, um chamado para viver a nossa rotina, viver o nosso trabalho, viver a nossa faculdade, mas com esse vigor, sendo intencional o tempo todo, né? E, pastor, o senhor falou aí lógico, o chamado de Deus para ser crente, para obedecer às Escrituras, para as nossas habilidades, os nossos talentos, e como tudo isso se relaciona com a nossa profissão. Porque, às vezes, parece que é uma coisa só, às vezes parece que não. A nossa vocação tem o que a ver com a nossa profissão, com aquilo que a gente escolhe como profissão para a nossa vida? Pois é. Antigamente, o trabalho era visto como um peso, quase que como um castigo. E a gente tinha que passar pelo castigo para, então, ter o salário do fim do mês, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. No entanto, os reformados pensam diferente. Os reformados pensam que o trabalho é para a glória de Deus. O trabalho, ele é uma ferramenta para que nós demonstremos ao mundo que nós somos filhos e filhas de Deus. Então, eu penso que nós somos chamados para testemunhar o Evangelho
e fazemos das nossas profissões a plataforma, o palco, o púlpito para que o evangelho seja pregado. Nós podemos ter muitas profissões diferentes, alguns têm muitas mesmo, outros não tantas, e alguns fazem uma coisa só. Então eu atribuo isso à multiforme graça de Deus. Acho que Deus levanta pessoas para operar em áreas que Ele quer que haja testemunho da sua glória. Eu sirvo em algumas áreas, não são muitas, mas onde eu sirvo eu procuro fazer com alegria, sempre pensando que é para a glória de Deus. Eu sou um pastor presbiteriano, então pastoreio uma igreja, e são muitos afazeres de uma igreja. O pastor, ele é multitarefa, porque ele precisa pensar no discipulado, precisa pensar no aconselhamento, precisa pensar na pregação, precisa pensar no ensino, precisa pensar na assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade, ele precisa pensar na estrutura administrativa da igreja, ele precisa pensar na liderança. Só aí já tem umas 5 ou 6 coisas que um pastor precisa pensar o tempo inteiro. Mas Deus me chamou também para a docência, então são áreas importantes na formação de futuros pastores, né? E esse é um trabalho árduo, mas um trabalho também muito gratificante. E eu gosto muito da comunicação, então a gente procura servir com isso também. E tenho perguntado onde mais o Senhor Deus quer me usar e pode me usar. Provavelmente eu tenho de dar mais para que o Senhor direcione, né, a minha vida para isso, mas de todas as formas, essa é a minha profissão, esse é o meu trabalho. A ideia de profissão, às vezes, parece uma coisa muito secularizada, né, tipo, profissão é a mesma coisa que emprego, que trabalho, mas profissão, veja o termo profissão de fé, é uma disposição que a gente tem de dizer publicamente que somos cristãos. Isso é profissão de fé, é aceitar a Cristo e testemunhar de Cristo. Então, a nossa profissão é um jeito, uma forma que temos para glorificar a Deus, para que a nossa vida exista para a glória de Deus. Então, nós temos um compromisso familiar, por exemplo, que é para a glória de Deus. Nós temos um compromisso em fazer o bem ao próximo, que é uma glória de Deus, que é para a glória de Deus. As nossas profissões sempre serão uma forma de expressarmos ao mundo a nossa cidadania celestial. Nós somos peregrinos nessa terra e faremos para a glória de Deus o melhor que chegar às nossas mãos, para que nós possamos contribuir com a sociedade, com as culturas, possamos contribuir para que pessoas conheçam a fé e vivam nesse mundo por um tempo, mas que depois da sua morte também possam acessar a casa do nosso Pai para sempre, né? Então, eu acho que tem uma relação muito importante da fé com o trabalho. O trabalho é o local para que glorifiquemos a Deus. Os trabalhos podem mudar. Nós podemos ser profissionais em várias áreas. Alguns são em muitíssimas áreas. Às vezes, em uma área só. Mas aquilo que fizermos, que o façamos bem. É célebre a frase do Lutero, quando alguém perguntou, um sapateiro perguntou, Doutor Lutero, como eu posso glorificar a Deus? Ele falou, sendo um ótimo sapateiro. Então, talvez ele pensasse, eu tenho que deixar aqui o meu ofício de sapateiro para glorificar, eu glorifico ao Senhor melhor em outra função? E a palavra é, você glorifica a Deus fazendo o melhor que você tiver às suas mãos. Muito bom. E lembra também Paulo, né, pastor? O senhor falando aí, Paulo fazia missões, enfim, mas ele era fazedor de tendas também, né? Então, o tempo inteiro é uma vida integrada, né, para a glória de Deus. Uma vida em que todas as áreas, elas estão ali centradas no Evangelho, centradas na palavra de Deus. E acho que a palavra de Deus norteando, tudo vai se encaixando, né? É muito bonito ver isso, porque a gente vê que Deus é multiforme, como o senhor falou. Então, por mais que as coisas mudem no meu trabalho, no meu emprego amanhã, tudo que eu vivi antes pode ser uma experiência, uma desenvoltura para os meus talentos para agregar no futuro, agregar no presente, né? Então, isso é muito, muito, muito interessante, porque vai além do que a gente pode pensar, a gente não sabe do amanhã, mas a gente sabe o que a gente está fazendo hoje pode agregar de alguma forma lá, né? Muito interessante, é um mistério aí, nosso futuro a gente não sabe, mas que Deus nos pegue pela mão e nos leve aí onde a gente tem que chegar. E eu recebi uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, né?
porque ela mexe com algumas coisas meio espinhosas, às vezes, né, que a gente vê na internet, mas é a questão da vocação para a mulher e a vocação para o homem, né? Existem coisas diferentes entre os dois, né? Por exemplo, a mulher não pode ser pastora. Eu recebi uma pergunta aqui no chat, eu gostaria que o senhor expusesse isso de uma forma melhor, explicasse para a gente. Esse é sempre um assunto muito polêmico, né, de muitos pontos de vista, e a gente precisa ter sempre muito cuidado no trato, né, é até difícil, assim, responder pode, não pode, de bate-pronto, sem que tenha um contexto, né, e o contexto é o seguinte, o homem ele tem um peso, uma responsabilidade de governo, que é pesada, não é simples. A cobrança na queda foi para Adão. Adão foi responsabilizado. É o pecado de Adão que se espalhou por toda a humanidade por conta do seu erro. A queda, ela vem porque Adão pecou. Então existe um chamado à representatividade que é um ônus aos homens, e a liderança é um preço alto aos homens. E eles precisam honrar, eles precisam ser homens para Deus, e então é por isso que estes homens precisam, para fazer bem o seu trabalho, a sua missão para a glória de Deus, eles precisam das auxiliadoras idôneas, que foi o que aconteceu quando Deus criou Adão, ele deu a Adão uma auxiliadora idônea. E a partir daí, nós temos um paradigma de um homem que governa a sua casa e uma auxiliadora na missão. Hoje, nos dias atuais, quando se fala de submissão, e até por conta de muito autoritarismo por parte de muitos homens, isso está um pouco confuso. Mas o termo submissão não é um termo ofensivo, não é um termo que deprecia, é um termo de alguém que colabora, contribui, honra a Deus junto da missão do seu marido, por exemplo, né? Eu sei que nós estamos vivendo tempos de linhas muito antagônicas a esse pensamento bíblico, mas foi assim que Deus criou a humanidade. Então, a briga não é nem conosco, deve ser com Deus, então. Quem não concorda que o homem seja o cabeça do lar, quem não concorda que a mulher seja alguém que acompanhe o homem na missão que ele tem de ser homem, precisa brigar com as escrituras. Não briga com a gente, não. Briga lá com Paulo, que disse, briga com, tá? Bate no evangelho, rasga da Bíblia aquelas folhas, diz, eu não aceito isso, porque não precisa de defesa, o aspecto que o homem é o responsável, e esse é um peso enorme como representante dentro do lar. Não precisa de defesa, que a mulher deve ser submissa a esse marido. Está lá na Escritura. Não há o que dizer para reforçar aquilo. Aí entra o aspecto, então, que eu quero dizer. Desde os tempos de Moisés, desde os tempos dos profetas, desde os tempos dos chamados príncipes de Judá, desde os tempos em que a igreja foi estabelecida, a responsabilidade dos homens de ensinar o evangelho é muito grande. É uma pena quando eles não assumem ou quando eles fazem mal. Mas não é porque eles não assumem ou fazem mal que esse posto deva ser usurpado. Eles precisam ser ensinados, precisam ser corrigidos, precisam ser administrados a fazer o seu trabalho pastoral. Então, quando a igreja cristã nasceu, e nós temos os 12 apóstolos, e depois nós temos os presbíteros, e então continuou essa prerrogativa dos homens prestarem contas. Ou seja, toda a liderança que os homens têm hoje, em tese, parte da obrigação da liderança que o homem tem de ser o pastor de uma igreja, por exemplo, de ser o cabeça de um lar, em Cristo, fazer isso em Cristo, sendo Cristo o cabeça da igreja, é uma forma que o Senhor Jesus Cristo nos dá de honrarmos aquilo que um dia Adão não fez. Então, em Cristo, nós podemos fazer isso de maneira representativa, ou seja, é uma grande responsabilidade ser um líder, uma grande responsabilidade. Ele tem que fazer isso bem. E como é que o líder vai fazer isso bem? Vai fazer isso com a ajuda das mulheres, com o auxílio idôneo, como sempre foi, sabe? É um alívio
poder, a mulher poder não precisar ter de responder pela conta que o homem tem. E o homem tem que cumprir isso. Então, muitas vezes as pessoas não sabem disso, não entendem isso teologicamente. E elas pensam só na esfera de poder, na esfera de domínio, na esfera de comando. Não é fácil liderar, não é fácil comandar. E um líder só consegue ser um líder com o auxílio de Deus. Agora, os usurpadores ao longo da história foram duramente penalizados quando ocuparam lugares que aparentemente não era aquilo que Deus queria. Então, quando, por exemplo, dentro da igreja protestante, na igreja protestante histórica, nós não temos pastoras, presbíteras ou diaconisas, nós não temos. Sabe por quê, entre outras coisas? Para que as mulheres tenham o descanso desse peso, não precisa ter esse peso. Então eu não me furto de debater o assunto, ele é complexo, como eu disse, ele é denso, ele exige sempre explicações, principalmente explicações teológicas, mas eu não tenho nenhum problema de falar que é uma loucura o que muitas igrejas estão fazendo. Elas estão abrindo mão do conceito de representatividade, pessoas estão usurpando essa função. É muito provável que haverá um preço caro, um ônus caro para essas pessoas, para as instituições, para as igrejas, e nós somos escudeiros disso desde sempre, na verdade, né? Mas a reforma protestante reforçou isso. E é por isso que nas igrejas presbiterianas, na IPB, não tem pastor, eu imagino que nunca haverá. Não haverá presbíteras, nunca haverá. E isso é uma proteção às nossas irmãs, isso não é uma depreciação, isso é um compromisso assumido a duras penas, e os homens têm que cumprir isso. E não adianta querer fugir, não adianta ficar em silêncio como Adão ficou, porque eles serão penalizados no seu silêncio também. Então os homens têm que tomar essa decisão, serem homens mesmo, responsáveis para Deus, e cumprirem o seu propósito vocacional, e serem aqueles que conduzem a igreja no sentido de que as nossas irmãs tenham o conforto, a segurança. Existe coisa melhor para uma mulher dentro de casa do que ter a segurança de um marido honrado, de um marido que trabalha, de um marido que a ama como Cristo amou a igreja, de um marido que conduz os filhos junto com ela nos caminhos do Senhor. Agora, veja como é difícil quando o marido é um fraco, quando o marido é um ausente, quando o marido muitas vezes alguém até que diminui, que complica a vida, a educação dos filhos. É muito simples. O lar ajustado é esse lar. Maridos responsáveis que amam a esposa e mulheres que respeitem os seus maridos. Então, nos dias atuais, existe um grande desrespeito à vocação, ao sacerdócio, ao cabeça do lar e até aos pastores. Muitas vezes nós somos atacados, agredidos, pessoas dizem que é sectarismo ou que essa é uma defesa, vamos dizer assim, que os homens têm para a manutenção de poder, eu diria. Só quem não entende a questão da representatividade fala isso. O compromisso que nós temos é muito grande e nós precisamos de ajuda, de oração, de apoio, de auxiliadoras idôneas para o que as nossas irmãs foram criadas, como está lá na Escritura. Então, se alguém duvida disso, eu respeito. Muitas das minhas falas são muito polêmicas mesmo, mas vai ter que brigar lá com as Escrituras. Vai ter que ir lá ver por que Deus criou o primeiro Adão. Vai ter que ver por que é que Paulo disse que era assim que o lar tinha de ser. Briga com as Escrituras, briga com a Bíblia. Briga comigo não, briga comigo não. Mas também, se quiser brigar, pode brigar, não tem problema não. Voltou? Pode discordar, não tem problema não. Não, a gente não vai brigar não, pastor. Inclusive, vou contar aqui um testemunho pessoal. Tinha desligado meu microfone aqui e voltei. Essa esfera feminista, né? Essa influência feminista pra gente trouxe algumas rachaduras, trouxe alguns problemas pra gente, né? E eu digo isso como mulher, porque quando a gente vive achando que o poder tem que estar nas nossas mãos, não por que a gente não pode fazer isso, não porque eu não posso estar na frente, por que eu não posso liderar. E quando a gente começa a viver o que as Escrituras falam para as mulheres viver a nossa identidade, viver a feminilidade verdadeira, a submissão biblicamente,
isso se torna um lugar de prazer, é benéfico para a gente. É muito bom porque a gente está no lugar que Deus chamou a gente para viver, né? Que é o que a gente falou no comecinho sobre a vocação trazer prazer para a gente. A gente está vivendo aquilo que Deus propôs para a gente viver a nossa identidade verdadeira centrada em Cristo. Então, recomendação aqui para as mulheres, para as moças, é muito interessante viver a nossa identidade em Cristo. E por mais que o mundo fale que submissão é algo ruim, é algo muito bom. E quando o homem também vive, eu creio que o Senhor vive isso, a liderança pautada em Cristo, confiando em Cristo, é um prazer também liderar pessoas, né? É um prazer estar à frente disso, sendo sempre abaixo de Cristo, do nosso cabeça, que é o Senhor. Então, é um contexto perfeito criado por Deus, né? Um contexto ideal que Deus criou pra gente. Tudo se encaixa, tudo é belo. Então a gente que estraga um pouquinho com o nosso pecado, mas Deus ainda restaura e reestrutura, e graças a Ele a gente pode falar hoje aqui sobre as coisas verdadeiras, sobre a nossa vocação, sobre a nossa identidade, e aplicar isso no nosso dia a dia, né, pastor? Muito bom, gostei do que o senhor verdade. falou. Tem que chamar a briga mesmo. E eu gostaria, nosso tempo é curto, eu já ficaria aqui muito mais tempo com o senhor. Já tinha outras perguntas para fazer, mas a gente deixa para uma próxima oportunidade. E eu gostaria de fazer, na verdade, pedir para o senhor dar um incentivo às pessoas a entenderem a vocação, a buscarem isso. Se o senhor quiser falar sobre passos práticos para isso, para ajudar os nossos irmãos, fique à vontade. Eu começaria dizendo, Letícia, que quem tem dúvida sobre a vocação, saiba, você foi chamado. Você foi chamado para alguma coisa. Você pode não saber ainda, pode ser que até demore um pouco, mas você foi chamado para algo. Tenha em mente que o Senhor Deus o chamou. Se você é crente, o Senhor Deus já o chamou para ser filho dele, o filho dele. Então isso já está estabelecido. Agora, o próximo passo, eu diria, ora. Você precisa orar. Nós precisamos ter uma vida de oração. E nas nossas conversas com Deus, orações são conversas com Deus. São formas de derramar nosso coração diante do Senhor. Muitas vezes o nosso pecado, os nossos pecados, por fazerem separação entre nós e Deus, criam uma espécie de distância espiritual. Porque o pecado a gente comete todos os dias, mas oração nem sempre a gente ora todos os dias. Então, veja, o pecado ele pode estar turvando, ele pode ser uma neblina, até para a gente entender as coisas de Deus. Quando a gente deixa de ler as Escrituras, como é que Deus vai nos falar? Então, assim, o Senhor Deus pode nos falar de todas as formas, mas a maneira objetiva de Deus falar é através das Escrituras. As Escrituras são a palavra de Deus. A Escritura é a palavra de Deus. Ela não contém partes da palavra de Deus, ela é toda a palavra de Deus. Nos dias atuais, nós temos ensinado os jovens a lerem as Escrituras para que eles tenham uma vida de oração. Os mais idosos ensinam muito a gente, os mais idosos são os que mais leem as Escrituras. Os mais novos, eles têm muitas formas de ler, de ouvir. Hoje você tem Bíblia em áudio, você pode ouvir a palavra de Deus o dia inteiro se você quiser. Então, oração e leitura das Escrituras são ferramentas indispensáveis para entender o que o Senhor requer de nós. O que o Senhor requer de nós? Deixa a palavra falar. Deixa o Espírito lhe convencer. O Espírito de Deus vai fazer isso. Não tente adivinhar a sua vocação. O Senhor Deus é objetivo e não subjetivo. Ele vai falar pelas Escrituras. Claro que também Deus usa testemunhos de pessoas também, porque o testemunho externo é importante. As pessoas nos veem, nos conhecem, nossos familiares nos conhecem. Então eu diria que os passos são muito simples, Letícia. Primeiro de tudo, ler as Escrituras e orar. Lendo as Escrituras, orando e conversando com pessoas que lhe amam, pessoas da sua casa, pessoas do seu círculo de amizades, você pode descobrir coisas que os seus amigos viram em você. Às vezes a gente não vê, não percebe que a gente tem um talento, mas alguém diz, olha, isso aqui ficou legal. Né? Então, assim, eu tenho visto muitos adolescentes e jovens dando passos porque pessoas de fora dizem, olha, isso aqui ficou legal. Então, são passos práticos, ler muito as Escrituras, beber das Escrituras, se alimentar das Escrituras, ter um tempo de oração
Ninguém ora se não tiver uma agenda de oração. Tem que ter uma hora no dia para orar. Marca, é no acordar, é no dormir, né? Mas tem que ter isso. E conversar com pessoas próximas para que pessoas possam lhe ajudar. Não ter medo de perguntar: o que você acha de mim? O que você acha? Como eu tenho vivido? Você vê em mim algum dom, algum talento? E certamente Deus usará essas coisas. A sua igreja pode ser um local maravilhoso para que os seus dons, talentos e virtudes apareçam. Então, se você faz parte de uma igreja, não vá a essa igreja lá de vez em quando, uma ou outra vez, quando sente vontade ou quando quer ouvir alguma coisa. O evangelho não é uma coisa para se consumir. O culto é um serviço que a gente presta a Deus. E o Senhor, misericordiosamente, usa todas as partes de um culto público para nos abençoar. A ceia do Senhor, participar da ceia do Senhor, ser fiel nos seus dízimos, ser generoso nas suas ofertas, são formas que você vai se relacionando com Deus. Você não pode dizer assim: eu amo a Deus, mas se está cheio de ódio, cheio de problemas com pessoas, como é que você vai descobrir sua vocação, seu chamado, se você não consegue nem resolver as coisas simples do dia a dia, não consegue perdoar alguém que falou de um jeito inadequado, fez alguma coisa? Então, a forma simples é ler as Escrituras, orar ao Senhor, conversar, ter relacionamentos saudáveis com as pessoas, corrigir erros que a sua consciência diz que são erros, e ter uma vida com o Senhor. É muito mais fácil de ouvir a voz de Deus quando seu coração está em paz. Agora está muito nervoso, muito tenso, muito ansioso, revoltado. Onde é que está a voz de Deus nisso? Como é que vai ouvir a voz de Deus nisso? A nossa vida já é naturalmente uma vida de perturbação, mas é a palavra de Deus que nos traz a tranquilidade para a alma, é o tempo de oração que equilibra a nossa mente. Eu digo, finalizando, Letícia, que muitas das pessoas que eu encontro ao longo da vida, o grande problema delas não são as coisas que dão erradas na vida, as coisas, os acasos, é a perda de tempo que elas têm no seu relacionamento com Deus. Deus nos deu as Escrituras para que lêssemos e tempo para orar. As outras coisas são outras coisas. Primeiro Deus, depois as coisas. Uhum. Perfeito. Perfeito, até porque para a gente entender sobre nós, entender nossa vocação, entender quem a gente é, o que a gente vai fazer, a gente precisa conhecer o nosso Senhor, né? Já diria Agostinho. A gente só se conhece conhecendo a Deus. Então, acho que foi prático, pastor, certeiro, foi cirúrgico, muito bom. Muito obrigada. Eu perguntaria muito mais coisas, eu ficaria aqui conversando muito mais tempo, mas eu já quero agradecer e parar de tomar um pouquinho o seu tempo. Agradecer a sua presença aqui, é muito especial, o senhor sabe que o senhor já é muito especial para mim, e muito obrigada por sempre ser disponível e sempre ser essa pessoa aberta a falar do evangelho aqui, cumprindo a sua vocação aqui, já com a gente no Mãe EPP. Eu que agradeço, um abraço grande para você, Letícia, para todos queridos da TV Pinheiros, da IPP TV, todos os irmãos que acompanham, você de casa, um abração muito grande mesmo. Já faço um convite aqui, Letícia, ao meio-dia tem o Sextou na IPB, os presbiterianos aí espalhados pelo Brasil afora, daqui a pouquinho estaremos juntos lá no Sextou na IPB. Olha aí, fechou, então você já sabe aí o seu compromisso, você que está nos assistindo, Sextou no IPB, com o pastor Sérgio Lima, já sai de uma, entra em outra, isso que é radialista mesmo, comunicador raiz, né, pastor? Verdade, com prazer. Muito com prazer. Bom, muito bom. Obrigado pela sua presença, eu quero já fazer um chamado para você aqui de casa. Tchau, pastor. Você aqui de casa. Deus abençoe. Amém, pastor, vai com Deus. Um ótimo dia para o senhor, hein? Sextou. Muito bom ter você aqui nessa entrevista, eu espero que tenha te edificado também. Você aqui de casa já recebeu esse desafio de entender, orar e ler as Escrituras, tendo em vista a sua vocação. O pastor Sérgio deu dicas muito práticas e muito valiosas aqui. Eu espero que tenha te servido muito bem. E comenta aqui o que você achou. Tenho visto aqui que o pessoal gostou muito do que o pastor falou. Olha aqui, o Rogério, aluno do pastor Sérgio, colocou: meu professor de grego, cara sensacional, saudades. Muito bom, ó. A Ana falou que o que o pastor falou foi muito verdade e que Deus fez cada um para um propósito. A Tainá aqui, que logo vai aparecer aqui no Notícias no Bem, colocou: quando oramos e lemos a palavra, a voz de Deus em forma de refrigério.
sentir a prática hoje. Olha só, a Tainá já está vivendo aqui tudo que foi falado. Muito boa a participação de vocês. E agora eu já vou deixar aqui o caminho para você. Se você quiser assistir esse vídeo de novo, é só você entrar no IPP Play. E se você não sabe como funciona, agora vai passar um videozinho para te explicar. Perdeu algum programa da IPP TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Você já sabe, né? Tem que entrar lá no IPP Play para achar esse vídeo e assistir de novo, escrever, mandar para alguém, enfim. Você tem aí N possibilidades. Já aproveita para maratonar o Manhã IPP com os seus temas preferidos, já rever alguns programas que teve que você gostou. Enfim, você tem várias oportunidades, dá para ver os outros programas, ver o Notícias do Bem, que logo, logo está aparecendo aí. E eu tenho outra dica para você, outra novidade. Eu não podia ter essa sexta-feira, encerrar essa semana, sem chamar meu querido amigo Tiago, dando uma dica aqui da Hebron, a nossa editora missionária. Olha, erro aqui de produção, a gente está aqui achando o vídeo, enfim. Eu vou te falar outra coisa, então. Tem outras coisas para falar, outras dicas para falar. Tem um livrozinho, já combinando com o tema de hoje, que é o Vocacionados. É um livro do pastor Ronaldo Lidório, que eu já queria passar aqui como uma dica de leitura, um passatempo, para você ler esse livro, porque ele é muito interessante. Ele vai falar sobre vocação, né? Um livretinho, vai te dar outros passos práticos, vai falar basicamente muita coisa que o pastor Sérgio falou aqui, vai te direcionar. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, por favor, adquire o seu livro, já veja lá no carrinho da Hebron. Ó, vai passar aí na sua tela esse livro aí. É um livro super rápido de ler, super curtinho, vai te ajudar muito quando você precisar. Você precisa olhar para a palavra de uma forma um pouquinho mais ampla, então essa é a pretensão do pastor Ronaldo, porque ele fala que todos os cristãos foram chamados para fazer a diferença no mundo. Então, se você segue a Cristo e é chamado por ele, então você tem que ler esse livro e identificar aí como você se torna um vocacionado, como você exerce, na verdade, a vocação que Deus já te deu. Então agora, problemas resolvidos, vídeo encontrado, Tiago já vai dar a dica para a gente, então roda aí. Qual que é a dica da Hebron de hoje? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Assim é a palavra de Deus para aqueles que não conhecem a Jesus. Por isso devemos evangelizar. Quer evangelizar aqueles à sua volta, mas muitas vezes você não sabe como? A editora Hebron preparou uma caixa com 120 evangelhos de João, em diferentes capas, para você distribuir e evangelizar aqueles à sua volta. Cada caixa com 120 destes evangelhos custa apenas R$ 149,90. Você pode adquirir por editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da Editora Hebron é revertido para a obra missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Bom, ó, o Tiago já falou aí um pouquinho sobre a dica dele e agora no nosso bloco de notícias tem algumas coisas relacionadas aí. Roda aí, bloco de notícias. Utilizada pelos presbiterianos em todo o mundo, a Confissão de Fé de Westminster foi elaborada entre julho de 1643 e fevereiro de 1649, com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a Igreja e unir os cristãos numa mesma fé. No período da Reforma Protestante, entre 1528 e 1647,
os cristãos tiveram a necessidade de formalizar a fé, apresentando sua interpretação teológica através dos catecismos e das confissões. Os documentos apresentam de forma sistemática as doutrinas bíblicas que devem ser professadas publicamente pelos crentes. Geralmente a Confissão de Fé de Westminster ela é estudada de forma aula expositiva e agora nós, para facilitar a compreensão, nós estamos usando o método indutivo para estudar os 33 capítulos separadamente da nossa Confissão de Fé. A Confissão de Fé de Westminster ela é a bússola bússola doutrinária da nossa igreja. Ela não substitui a palavra de Deus, mas resume nos seus artigos aquilo que nós pensamos doutrinariamente. Então, é um estudo muito importante, é um curso praticamente de teologia, com 33 aulas para você fazer de forma indutiva. Isso é importante para as igrejas locais, para pequenos grupos, para a escola dominical. É um material que foi feito num custo baixo, justamente para que as igrejas possam ter acesso. Esses 2 livros foram preparados para que os leitores utilizem o método de estudo indutivo, ou seja, compreendam nos textos as explicações das doutrinas presentes. O Lucas foi uma das primeiras pessoas a comprar o livro no lançamento. Porque eu gosto da Confissão de Fé, é a base da nossa fé presbiteriana calcada na Bíblia, né? Então eu gosto de estudar, eu tenho a Confissão de Fé e eu acho interessante. Ganhou até o autógrafo do pastor Arival? Daqui 10 anos você vai ver quanto vai valer isso aqui. Os livretos já estão disponíveis para compra na loja virtual e livraria da editora Hebron, e com desconto no mês em que os cristãos celebram a Reforma Protestante. Essas revistas foram lançadas esse mês por conta do mês da Reforma Protestante, né? Foi especialmente pensado junto com o reverendo Arival. E ela aborda toda a doutrina de fé reformada a partir da Confissão de Fé de Westminster. Então, é um estudo indutivo, onde a gente apresenta um texto e perguntas relacionadas a esse texto, onde as respostas estão dentro da Bíblia. Então, pode ser estudado individualmente ou em grupo. E você pode encontrar no nosso site, editorebron.com.br. Já vai aparecer o banner, bem simples de encontrar dentro do site. E também a gente tem produzido conteúdo sobre o assunto, sobre, né, essas doutrinas da fé reformada. Então, a gente tem trabalhado durante esse mês esse tema também. Muito bom, olha aí, editorebron.com.br, você já sabe o caminho de onde você vai achar os seus livros, tanto a dica do Tiago, quanto aqui a Fé dos Eleitos, que o pastor Arival escreveu. Agora a gente tem um quadro muito legal, que é o dos bastidores. Você sabe o que acontece aqui nos bastidores da TV? Então agora você vai ficar sabendo com a Luísa Carniel. Fala galera, eu sou a Luísa e os bastidores de hoje tá um pouco diferente. Hoje a gente vai falar sobre a Letícia Minervino, mas não vai ser eu que vou apresentar ela não, vai ser o reverendo Alberto, do Conhecimento e Piedade. A Letícia é formada em Teologia pela Escola Superior de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduanda, né, Letícia, em aconselhamento bíblico. Haja responsabilidade, né? Haja responsabilidade. E servindo como conselheira na fase de treinamento no nosso centro de aconselhamento aqui na nossa igreja. A Letícia, ela está aqui antes da TV CTV. Ela está aqui desde a rádio, produzindo o Diário de Eva. Não somente isso, mas ela também comentava os artigos ali que ela escreveu para a faculdade de teologia que ela fez. Kuiper, Cooper. Eu acho que ela tá falando errado. Ele é holandês, né? Então a gente deixa passar, né? Pra gente. A gente que não fala nem inglês direito. Abraham Kuyper. Olá, bom dia a todos. Olá, bom dia. A gente tava com saudade, né? Sim. O Diário de Eva deixou de ser um programa de rádio e se tornou um programa de TV, acumulando ali muitos assuntos importantes para a feminilidade cristã. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Diário de Eva. Bem-vindo e bem-vinda ao Diário de Eva, né, Paola? Muito bem-vinda e muito bem-vindo ao
Diário de Eva. Quero falar aqui que ela gosta de uma polêmica, mas polêmica cristã. Ela usava o chapa quente para falar assuntos quentes, mas trazendo teologia e conhecimento. E agora, a gente vai começar aqui a nossa conversa com o pastor, né? Porque a chapa tá quente já, a chapa tá estralando, tá saindo várias fumaças já. E eu tô nesse fundo verde não é à toa. Eu tô aqui também para homenagear o programa Salve, que ela roteirizava e apresentava junto com o Pedro. Salve! Porque o nosso mestre deu essa saudação. Salve é uma saudação de Jesus. Agora a gente quer perguntar pra você, ver se você tá bom de Bíblia. Qual a referência bíblica que conta essa interjeição de Jesus? Porque no grego, aquelas, né, que dá uma... No grego, ó. No grego é uma interjeição, é tipo uma saudação. Ei, salve! A Lê sempre foi apaixonada por leitura. Por isso, ela iniciou aqui na TV o Clube do Livro, trazendo convidados incríveis para discutir leitura de qualidade cristã. Seja muito bem-vindo ao Clube do Livro. O Clube do Livro é um programa novo, nós estamos estreando hoje e é ideal para você que quer aprender, começar a ler livros, discutir sobre novas literaturas, recomendá-los nos comentários. A gente vai descobrir coisas novas aqui. Meu nome é Letícia Minervino e todo sábado eu vou estar aqui com um convidado diferente. Ela é muito eclética, essa menina, porque além de tudo isso que eu citei, ela também ajudava no Pinheirinhos, escrevendo roteiros e até participou um pouco. Vamos ver. Você sabia que lá em Marcos 9, 36 e 37 diz assim: Aí segurou uma criança e pôs no meio deles e abraçando-a disse aos discípulos: Aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também todo aquele que me enviou. Jesus mostra o quanto as crianças são importantes para ele. Eu quero encerrar falando de um programa que, assim, é muito importante aqui na TV. O Manhã IPP. A Lê começou ali escrevendo roteiro, às vezes aparecendo um pouco com um quadro Boa Ideia. Bom dia você aí de casa. É muito bom mesmo estar aqui, já é um motivo de gratidão a gente ter essa oportunidade de sentar, de trocar essa ideia. Mas também já foi convidada. Dia, Lídia, bom dia você aí de casa, que saudade. E agora tem sido apresentadora desse programa. Sextou com o S de se inscreva no canal. Ó, a gente já começou aqui a nossa sexta-feira com muita alegria, com muita empolgação, porque afinal de contas a gente adora terminar a nossa semana bem, não é verdade? Então, com esse vídeo eu quero te homenagear, Letícia Minervino. Você é uma pessoa incrível, muito usada por Deus. Que Deus te abençoe nessa sua caminhada. Eu não tenho nem condições de voltar para ao vivo. Olha o tanto de água que tem no meu olho. Maquiagem toda borrada. É isso mesmo, gente. Agora, obrigada, Lu. Eu não tenho nem palavras para descrever toda a produção, que eu sei que envolveu edição, envolveu produção, envolveu a Luísa, todo mundo. É um prazer trabalhar com vocês. É um prazer ter você aí de casa vendo tudo isso. E, nossa, meu coração não tem nem palavras para dizer. A Tainá estava aqui no estúdio, vendo eu chorar aqui, secar as lágrimas. E é um privilégio poder servir ao Senhor do lado de vocês. Para quem não sabe, hoje é meu último dia aqui na TV, então acho que é por isso que essa homenagem passou aqui. Agora é outro ciclo, outras coisas novas, mas aqui deixamos um legado, deixamos aqui outras N programas, vocês viram. Muito bom trabalhar com vocês e muito bom participar disso para a glória de Deus, exercendo a nossa vocação para a glória dele, né? Muito obrigada de coração, eu nem sei nem como encerrar agora, mas quero parabenizar os aniversariantes antes de acabar com tudo e poder ir secar minhas lágrimas no banheiro. Hoje, a Lígia Carniel, a irmã da Luísa, que apareceu agora, está fazendo aniversário também. Quero dar parabéns para ela. A Lavínia Vilela, a Lívia Reis, Márcia Regina, Matheus Batista, Miguel de Souza e Vânia Olmo. Parabéns para vocês, o dia de vocês hoje. Aproveitem muito na presença do Senhor. Festejem, celebrem com a família. Eu quero deixar meus parabéns aqui e quero deixar meu obrigado para você que estava aqui até agora, assistindo. Todo mundo aqui comentando, muito bons comentários. Letícia é bênção, obrigada. Você é linda, uma bênção. Gente, vocês que são maravilhosos e têm os olhos bons, não é verdade? Então, agradeço pela sua audiência, agradeço por tê-los até agora, por esse bate-papo, por essa interação.
O Manhã IPP fica por aqui hoje. E segunda-feira, Lídia Dickel está aqui de volta, trazendo novidades para vocês. Tchau, tchau.